Seja muito bem-vinda à segunda aula da imersão Quebra-Cabeça da Carreira. Eu sou Marina, eu ajudo mulheres a construir uma carreira em que se sintam realizadas. E nessa imersão eu estou te mostrando como encontrar mais clareza e direção profissional para começar a estruturar um plano real para o seu próximo passo de carreira. Mesmo que hoje você esteja se sentindo perdida, insatisfeita ou sem saber exatamente qual caminho seguir. E para começar a aula de hoje, eu quero que você conheça a história de uma mulher que chegou até mim vivendo uma situação que talvez seja muito parecida com a sua. Ela se sentia perdida, já tinha tentado diferentes caminhos e estava frustrada porque nada parecia funcionar. Ao passar pelo caminho que eu vou te explicar hoje, ela conseguiu enxergar uma possibilidade profissional que até já havia passado pela cabeça dela, mas que ela nunca tinha considerado de verdade. E a partir daí, ela conseguiu montar um plano de mudança de carreira. Presta atenção no que ela conta. Eu tava naquele momento, sabe? Quando você tá perdida, eu tava, sem saber muito bem pra onde ir. Eu já tinha tentado algumas coisas, então eu tava um pouco também frustrada pelo fato de que eu não sabia pra onde ir, mas eu também já tinha tentado diversas coisas e nada funcionava. A gente teve várias atividades que a gente fez nesse período eu refleti bastante. E no final desse processo, apareceu que fazia sentido eu fazer consultoria. E eu acho que tem muito a ver comigo, assim, foi uma coisa que já passou pela minha mente, mas eu nunca tinha considerado, assim, fielmente. E depois refletindo bastante, falei, eu acho que vale. Então, eu sou super grata pela Marina, por todo o trabalho dela. Acho que foi massa e eu acho que valeu a pena. Essa é a Carol. E perceba que ela encontrou a resposta que ela estava buscando quando ela parou de tentar possibilidades aleatórias e passou por um processo que a ajudou a organizar suas reflexões. Ela conta que a possibilidade de atuar com consultoria já havia passado pela cabeça dela antes, mas sem clareza e sem critérios, era apenas mais uma ideia entre tantas outras. Foi quando ela começou a olhar para si, para a própria trajetória e para o que fazia sentido que essa possibilidade ganhou forma e direção. E isso comprova uma coisa muito importante. Clareza profissional não é algo que simplesmente aparece. Clareza é construída e existe uma ordem para essa construção, que ajuda você a sair de várias ideias soltas e começar a reconhecer quais possibilidades realmente merecem a sua energia. E é essa ordem que eu vou te mostrar na aula de hoje. Mas antes, eu quero te lembrar rapidamente do que nós vimos na aula passada. Na aula 1, eu te apresentei os erros mais comuns que fazem com que tantas mulheres continuem insatisfeitas e perdidas na carreira, mesmo quando elas já sabem que precisam de uma mudança. Eu te mostrei os 3 principais erros e você entendeu que todos eles, no fundo, têm a mesma raiz, que é tentar resolver a carreira de fora para dentro. E se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo que ao terminar essa aula de hoje, você assista também a gravação da aula anterior. Porque lá você vai entender por que você pode estar se esforçando tanto e mesmo assim continuar sem clareza sobre o seu próximo passo profissional. Assim como aconteceu com a Carol, que você acabou de conhecer aqui. E hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa, porque depois de reconhecer o caminho que não está funcionando, o próximo passo é entender qual é a ordem certa para construir clareza, direção e um plano profissional que realmente faça sentido para você. E é isso que eu vou te mostrar nessa aula. Eu amo montar quebra-cabeça. E eu gosto de comparar a nossa carreira como um grande quebra-cabeça. Não é à toa que o nome da nossa imersão é o Quebra-Cabeça da Carreira. Agora me conta aí, você já montou algum quebra-cabeça na sua vida? Imagine que você tem um quebra-cabeça bem grande agora aí na sua frente para montar. Várias peças espalhadas na mesa, todas misturadas. E você não conhece esse quebra-cabeça, é a primeira vez que você vai montar. Agora imagine que você não tem a capa desse quebra-cabeça. Você não sabe qual imagem vai ser formada. E para piorar, tem peças de vários quebra-cabeças diferentes misturados. O que você faz? Você até pode começar a encaixar algumas peças, pode testar uma aqui, outra ali, pode encontrar algumas combinações, mas provavelmente vai levar muito mais tempo e vai errar mais do que se você soubesse a imagem que você está montando. Concorda? Eu gosto de dar esse exemplo porque é assim que muitas mulheres estão conduzindo a própria carreira. Elas estão tentando construir uma carreira encaixando vagas,
cursos, cargos, empresas e oportunidades sem ter clareza sobre a imagem que desejam formar. E quando você não sabe qual a imagem que está sendo montada, a chance de viver em tentativas e erros, sentindo-se sempre insatisfeita e frustrada, é muito grande. Já quando você tem a capa, quando você sabe a imagem que está sendo formada, você consegue criar uma estratégia para montar esse quebra-cabeça. E essa estratégia é o que vai te ajudar a chegar ao objetivo final e ter o seu quebra-cabeça finalmente montado. Agora eu te pergunto, se a sua carreira fosse um grande quebra-cabeça, você sabe hoje qual a imagem você está tentando formar? Você criou uma estratégia para montar esse quebra-cabeça e sabe se está pegando as peças certas? Ou você está tentando encaixar essas peças aleatoriamente? Para montar o nosso quebra-cabeça profissional, nós precisamos seguir 4 etapas. Clareza, que é definir a imagem que você quer construir. Olhar para dentro, que é reconhecer as peças que você já possui. Olhar para fora, que é transformar autoconhecimento em possibilidades reais. E começar a montar, que é transformar a direção em plano e ação. E eu vou te explicar agora cada uma dessas etapas, porque são elas que vão formar o caminho para você sair da insatisfação profissional e construir o seu plano com clareza e direção. A primeira etapa é ter clareza sobre a imagem que você deseja formar. No exemplo que eu te dei do quebra-cabeça, essa imagem é a capa. Na carreira, é a direção que vai orientar as suas decisões. E atenção! Ter clareza não significa saber agora o cargo exato que você deseja ocupar daqui a 10 anos. Esse é um dos motivos pelos quais muitas mulheres travam. Elas acreditam que precisam descobrir uma resposta definitiva, uma profissão perfeita, uma grande missão para o resto da vida. Mas carreira não é uma decisão única, nem permanente, muito menos linear. Você muda, sua vida muda, suas prioridades mudam. Lembra da minha história que eu contei lá na aula 1? Eu mudei e a minha carreira precisou acompanhar essa mudança. Então a clareza que você precisa agora é sobre o próximo ciclo. É entender o que você deseja viver profissionalmente a partir daqui. Que tipo de rotina faz sentido? O que precisa existir no seu trabalho para que você se sinta realizada? O que não está mais disposta a aceitar? Qual é o nível de remuneração que você deseja alcançar? Que tipo de contribuição você quer oferecer? O que precisa mudar de verdade para que a sua vida profissional combine com a mulher que você é hoje? Essas perguntas, elas criam critérios. E esses critérios são fundamentais para entender exatamente o que é uma oportunidade e o que não é. Porque pensa comigo, se você não tem critérios claros, se você não sabe o que você está montando, qualquer opção pode parecer uma oportunidade, mesmo que não seja. Por exemplo, você pode trocar de empresa por conta de um salário melhor, mas se manter em uma cultura que não combina com seus valores. E eu sei que quando a gente não está satisfeita na carreira, uma mudança rápida pode parecer a melhor solução. Mas acredite, mudar por mudar não resolve o seu problema no médio, no longo prazo. E eu quero aproveitar para te mostrar a história de uma pessoa que me procurou nesse momento de desespero. Queria mudar rápido de emprego porque não estava feliz. E eu precisei mostrar para ela, assim como estou mostrando para você agora, que antes de mudar de empresa, é importante ter clareza do que realmente faz sentido para você, dos critérios que compõem essa imagem do seu quebra-cabeça profissional. E olha o que aconteceu. Eu cheguei na Marina com essa vontade de querer tudo muito rápido. Eu preciso de um emprego novo, eu preciso mudar, eu tô cansada, eu tô frustrada. E a Marina me acalmou e ela falou, olha, vamos dar um passo de cada vez. Vamos trabalhar a sua autoconfiança, vamos trabalhar o quão você se conhece, para daí você conseguir fazer uma entrevista mais alinhada com o que você quer. E isso fez toda a diferença. E com isso me ajudou a procurar empregos que fossem mais compatíveis com o que eu queria, a ter entrevistas mais alinhadas, a eu conseguir me vender. E lembra que eu comentei que a gente começou em novembro de 2025? Pois bem, em dezembro de 2025 eu já estava com um emprego novo. E hoje eu me vejo muito feliz.
Eu me vejo realizada, eu me vejo recebendo um salário e tendo benefícios que era o que eu gostaria de ter, me vejo em uma empresa que é compatível com os meus princípios e valores, que era algo que eu tinha trazido para ela que era importante, e principalmente, eu me vejo como a profissional que eu sou, e isso graças à Marina, porque era algo que eu não conseguia ver em mim. Percebe o que aconteceu aqui com a Tamara? Ela queria uma mudança rápida, mas ela aceitou passar pelo caminho que eu estou te mostrando aqui. Definiu a capa do quebra-cabeça dela, criou critérios e no fim das contas, olha que curioso e que interessante, ela conseguiu a mudança rápida. Eu não sei se você percebeu na fala dela, em apenas um mês ela já estava com um emprego novo, mas não era qualquer emprego. Ela conseguiu se recolocar em uma empresa que fazia sentido para ela, que conectava com os valores, com as fortalezas dela e que tinha um salário compatível com tudo que ela desejava. A verdade é que quando você não tem critérios claros, você olha apenas para o salário, para o cargo, para a urgência de sair da situação atual. Mas quando você sabe o que você deseja construir, como você acabou de ver no caso da Tamara, você consegue avaliar se aquela oportunidade realmente aproxima você da sua direção. E é por isso que clareza é a primeira etapa desse caminho, porque ela funciona como um norte para todo o resto. E esse exemplo da Tamara nos leva para a segunda etapa do nosso caminho, porque depois de construir uma primeira imagem do que você deseja, você precisa olhar para as peças que você já possui. Ela disse assim no final da fala dela: eu hoje me enxergo como a profissional que eu sou. Eu não conseguia enxergar isso. Essa é a segunda etapa, é olhar para dentro e reconhecer as suas peças. Essas peças são a sua história, suas experiências, seus valores, suas fortalezas, seus conhecimentos, seus interesses e os resultados que você já construiu até aqui. E esse olhar para dentro não é apenas uma reflexão emocional, ele é estratégico, porque uma decisão profissional não deve considerar apenas o que parece interessante. Ela também precisa considerar aquilo que você tem potencial para sustentar, desenvolver e transformar em valor. Eu recebo muitas mulheres nas minhas mentorias de carreira que me dizem assim: Marina, eu não sei no que eu sou boa, ou então eu não tenho nada de diferente, de especial. São mulheres que não conseguem reconhecer suas próprias fortalezas. Mas quando a gente começa a olhar para a trajetória delas com profundidade, a gente encontra competências que já estavam presentes e que elas nem percebiam. E isso é muito comum. Talvez você mesma tenha dificuldade hoje de me dizer no que você é boa. Porque nós fomos ensinadas a olhar muito mais para aquilo que nos falta do que para aquilo que já existe. Nós vivemos tentando preencher o que falta. Nós recebemos sempre feedback sobre o que precisamos melhorar. Nós não somos incentivadas a reconhecer as nossas fortalezas. Inclusive, muita mulher tem vergonha ou receio de dizer que é boa em algo para não parecer arrogante. Mas ter clareza do que te diferencia, das suas características mais fortes, das competências em que você se destaca, não é arrogância, é informação profissional e é informação estratégica. Afinal de contas, como é que você vai escolher uma direção se você não sabe quais recursos você já possui? Como que você vai se posicionar em uma entrevista, pedir uma promoção, negociar uma oportunidade ou iniciar em uma nova área, se você não consegue reconhecer o seu próprio valor? É esse olhar que começa a reconstruir a sua autoconfiança. E eu não estou falando de uma confiança baseada apenas em pensamento positivo, mas uma confiança baseada em evidências da sua própria trajetória. Você começa a confiar mais em si mesma porque você reconhece o que você já fez, o que sabe fazer e o que pode te levar para o próximo capítulo da sua carreira. Isso é tão importante que pode ser um grande divisor de águas em sua vida, como foi, por exemplo, para Maria Eugênia. Olha o que ele escreveu sobre esse processo de olhar para dentro. Mari chegou na minha vida em um momento em que eu estava totalmente perdida e desacreditada da possibilidade de trabalhar com algo que realmente fizesse sentido na minha vida. Ela me ensinou uma coisa que eu já tinha esquecido há muito tempo: autoconfiança. Mari me apresentou as minhas fortalezas. Nunca vou me esquecer quando ela usou essa palavra comigo. Passei a acreditar mais em mim mesma e, de mãos dadas, buscamos dentro de mim o meu propósito. A Maria Eugênia
Foi uma cliente que chegou para mim, como ela mesma disse aqui, perdida, desacreditada da possibilidade de trabalhar com algo que realmente fizesse sentido para ela. Ela já estava na segunda formação, mas ela ainda não se identificava e ela não fazia ideia de suas fortalezas. Mas foram justamente por conta dessas fortalezas que ela iniciou uma nova carreira na área de marketing digital. Mas eu vou deixar que ela mesma te conte essa história. E nesse processo de olhar para dentro e depois para fora, que é o que o NAS define, quais foram os resultados que você teve? O que aconteceu depois que você passou por essa transformação, onde você deixou de seguir o jeito comum de fazer para seguir um outro jeito, um outro método? O que você sente que mudou na tua vida, na tua carreira? Quais foram as principais mudanças? Desde aquela parte inicial que foi do autoconhecimento, que foi muito importante para eu conhecer fortalezas, como você falou. Minhas fortalezas, eu nunca vou esquecer daquele momento que você falou. Você precisa saber o que você tem de melhor, suas competências, suas habilidades. Então, a partir daí, eu fui me conhecendo melhor, conheci o que eu era boa e logo depois a gente foi olhar para o mercado. Eu acho que esse caminho de me conhecer melhor foi muito importante para o meu profissional e para o meu pessoal também. E o que isso trouxe de resultado final para você? Isso teve realmente um impacto real, tangível na sua história? Com certeza absoluta. Eu saí dessa fase que eu me sentia muito triste, frustrada com o meu momento de vida, para um momento em que eu encontrei uma profissão em que eu possa diariamente exercitar o que eu gosto de fazer e o que eu faço melhor, que é me relacionar, como você mesmo me falou. Então eu saí daquele momento que eu não tinha clareza sobre qual seria a minha profissão, para um momento em que eu encaixei as minhas fortalezas na minha profissão. Então isso mudou e teve uma mudança drástica na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E hoje eu me sinto realizada e muito bem remunerada. Maria Eugênia passou pelas 4 etapas que eu estou te ensinando aqui. E olha que interessante o que ela contou nessa entrevista que eu fiz com ela. Depois de olhar para dentro, se conhecer melhor e identificar as fortalezas dela, ela foi olhar para o mercado e encontrou uma profissão onde ela consegue usar diariamente o que ela gosta e sabe fazer bem. Ela conseguiu encaixar as fortalezas dela em uma profissão em que ela se sente realizada e é bem remunerada. E isso nos leva para a terceira etapa. Depois de olhar para dentro, chega o momento de olhar para fora. E esse movimento é muito importante, porque uma carreira não é construída apenas com desejos e fortalezas. Ela também precisa encontrar espaço no mundo real. Você precisa conhecer o mercado, entender as possibilidades, pesquisar áreas, funções, empresas, modelos de trabalho, identificar demandas e compreender quais competências você já possui e quais você ainda precisa desenvolver. A diferença é que agora você não olha para o mercado perguntando o que está em alta para eu me adaptar. Você olha pensando, entre as possibilidades que existem, quais fazem sentido para quem eu sou e para o que eu quero construir? Percebe a diferença? No caminho errado, o mercado escolhe por você. E isso gera insatisfação, frustração, porque você fica tentando caber em um espaço que não te cabe. No caminho certo, você usa o mercado como fonte de informação para tomar uma decisão mais consciente e conectada com o que realmente faz sentido para você. E isso evita 2 extremos. O primeiro é escolher apenas pelo que parece rentável ou seguro, mas que não combina com você. E o segundo é escolher apenas pelo que você gosta, sem avaliar se existe uma possibilidade concreta de transformar aquilo em carreira e remuneração. Porque se sentir realizada na carreira não significa apenas fazer o que gosta. Uma decisão profissional consistente precisa unir as 2 dimensões, sentido para você e viabilidade no mercado. E é justamente nesse encontro que começam a surgir possibilidades mais reais. E talvez, nesse momento, você perceba que não precisa mudar completamente de profissão. Pode ser que o que você precise nesse momento é mudar de ambiente, ou de função, de segmento,
de posicionamento ou de modelo de trabalho. Talvez você descubra uma área que utiliza competências que você já possui, mas de uma forma diferente. Talvez você entenda que sua próxima etapa não é uma transição total, mas uma promoção, um movimento lateral ou uma recolocação mais alinhada, por exemplo. A verdade é que olhar para fora, somente depois de olhar para dentro, assim como a Maria Eugênia fez, amplia as possibilidades, sem fazer você se perder nelas. E depois que você faz esses movimentos, chega a hora de começar a montar o seu quebra-cabeça profissional. A quarta etapa é transformar direção em plano de ação prático e concreto, porque clareza sem movimento vira apenas uma ideia bonita, um sonho. Você pode se conhecer profundamente, reconhecer suas fortalezas, pesquisar todas as possibilidades do mercado, mas se não escolher uma direção e não organizar os próximos passos estrategicamente, continuará no mesmo lugar. É nessa etapa que a direção se transforma em plano. E um bom plano não serve apenas para dizer o que você vai fazer. Ele também protege você da ansiedade de tentar fazer tudo ao mesmo tempo e do risco de ficar travada por não saber qual é o primeiro passo que precisa ser dado. Essa é uma etapa muito importante, porque quando uma mulher está insatisfeita na carreira, tudo parece urgente. Precisa atualizar o currículo, mudar o LinkedIn, fazer mais um curso, pesquisar o mercado, avaliar possibilidades, aumentar a rede de networking, mas nem todas essas ações fazem sentido para todas as mulheres. A ação certa depende do diagnóstico e da direção. Por isso, agir com estratégia é diferente de simplesmente sair fazendo. Agir com estratégia é saber por que você está dando aquele passo, o que você espera aprender ou conquistar com ele e como que esse passo se conecta com o seu objetivo maior. Percebe que o caminho certo não é apenas olhar para dentro e também não é apenas olhar para fora, é integrar os dois movimentos na ordem correta. Apenas olhar para fora pode fazer você seguir expectativas que não combinam com você. Mas apenas olhar para dentro pode fazer você acumular reflexões sem transformar nada na prática. Por isso, essa é a ordem que deve ser seguida. Primeiro, você constrói clareza sobre a imagem. Depois, você reconhece as peças que já possui. Em seguida, você identifica as possibilidades e as peças necessárias. E então você começa a montar com um plano e com movimentos estratégicos. É esse caminho que permite sair da confusão e começar a tomar decisões mais conscientes. Mas isso não significa eliminar completamente o medo ou ter certeza absoluta sobre o seu futuro. Significa parar de decidir no escuro e ganhar mais segurança para dar seus próximos passos, assim como fizeram as mulheres que eu te mostrei aqui hoje. Nessa aula, eu procurei te explicar de forma mais clara possível a ordem que precisa ser seguida para construir direção profissional. E eu vou te entregar exercício prático também para isso. Mas eu sei que tem algumas mulheres que, mesmo entendendo essa lógica, precisam de uma estrutura mais completa, com mais exercícios, ferramentas, orientação e principalmente acompanhamento para organizar cada uma dessas etapas e transformar tudo isso em um plano real. E se esse for o seu caso, eu quero te dizer que essa solução mais completa existe. Ela se chama Jornada o Encaixe e eu vou abrir uma nova turma dessa jornada, mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso agora. Na próxima aula eu vou te explicar melhor como que ela funciona e para quem que ela faz sentido. Por enquanto, o que eu quero é que você se concentre no conteúdo de hoje e comece a observar em qual dessas 4 etapas está a sua maior dificuldade. E para te ajudar nessa reflexão, eu estruturei um material complementar, que é o raio-x dos 4 movimentos da sua carreira. E eu vou disponibilizar ele na nossa comunidade lá no WhatsApp. Mas antes de finalizar, eu quero relembrar o que você aprendeu nessa aula. Hoje você entendeu que clareza profissional não aparece de uma vez e não depende de encontrar uma resposta perfeita. Ela é construída a partir de 4 etapas. Primeiro, definir a imagem que você deseja construir. Depois, olhar para dentro e reconhecer as peças que você já possui. Em seguida, olhar para fora
e identificar possibilidades reais e aquilo também que você ainda precisa desenvolver. E finalmente transformar essa direção em um plano e começar a agir com estratégia. Esse é o caminho de dentro para fora. E talvez agora você esteja pensando, Marina, eu entendi a ordem, mas como é que eu transformo tudo isso em um caminho concreto para a minha realidade? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na próxima aula. Na aula 3, eu vou te mostrar o mapa que conecta essas 4 etapas e transforma clareza em decisões e decisões em ação. Você vai entender como organizar o seu próximo passo de acordo com o seu objetivo profissional. Seja para buscar uma nova oportunidade, mudar de direção, crescer onde você está ou começar a construir um novo projeto. E eu também vou te mostrar por que algumas mulheres até sabem o que querem, mas continuam paralisadas. E o que você precisa fazer para que o seu plano realmente saia do papel. Então não perca por nada a nossa próxima aula. E enquanto ela não chega, eu quero que você vá lá na nossa comunidade do WhatsApp, baixe o material que eu preparei para você, que é o raio-x dos 4 movimentos da sua carreira. É um exercício simples, mas que pode te trazer uma percepção muito importante sobre o que está impedindo o seu próximo passo profissional. E depois que você preencher o seu raio-x, vai lá na nossa comunidade e completa a frase: Marina, hoje eu percebi que a etapa em que eu mais preciso avançar é... Pode ser clareza, pode ser olhar para dentro, pode ser olhar para fora ou transformar a direção em um plano. Compartilhar essa resposta vai te ajudar a assumir um primeiro compromisso com a mudança que você deseja construir. Então fica atenta também lá na nossa comunidade, porque é por lá que eu vou enviar o link da nossa próxima aula, os lembretes e os próximos passos da nossa imersão. Eu te encontro lá no WhatsApp e te espero na aula 3.